no espaço que é possível aí para a gente ter um pouco mais de ajuntamento. Amém? É um momento muito importante. Agora nós somos gratos já por esse momento de louvor, de adoração. Mas há algo mais que o Senhor quer derramar nessa noite, amém? Aleluia. Aleluia. Estou aqui nesta missão. Tiago está viajando, meu esposo, líder aqui do Flame, dos adolescentes, dos jovens aí. Não só adolescentes, né? De nós jovens também. E glória a Deus que o Senhor me chamou. Quem que está animado aí? Amém? Então vamos lá. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, Pai. Nós te agradecemos pelo teu envio, Senhor, pela tua chamada sobre nós, Pai. Equibalo significa nós sermos empurrados por Deus para irmos aonde Ele quer que nós estejamos. Por isso nós te agradecemos por esse chamado, Pai. Senhor, nesse momento eu me humilho diante da tua presença. Senhor, eu não tenho nada de mim mesma. Senhor, eu sou pó, eu sou falha, Pai. Mas se a tua presença puder chegar até aqui, Pai. Se a tua presença, a presença do Espírito Santo puder me encher por completo, me tomar por completo, aí haverá transformação nesse lugar. Aí as curas vão acontecer, as libertações, Pai. Por isso, Espírito Santo, eu te dou total liberdade aqui. Faça aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Que não sejam palavras minhas, mas totalmente o teu Espírito Santo fluindo neste altar, Senhor. Eu me esvazio, eu me diminuo por completo, para que somente a sua glória apareça. Para que somente a tua presença, Espírito Santo, seja engrandecida aqui, Pai. Que eles não se lembrem de mim, Senhor, mas lembrem da tua presença. Que essa palavra, Pai, possa ser uma palavra rema, Senhor, que os marque, Pai, que transforme, Senhor, as nossas vidas. Por isso, Senhor, cria um solo fértil no nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor, para gerar frutos, Pai, para frutificar, Senhor. Por isso, tira de nós todo o orgulho, Pai, tira toda a avareza, Senhor, toda a falsa humildade, Pai. Tira, Senhor, toda a acusação que o inferno tenta colocar na nossa mente de que nós não somos dignos de receber essa palavra. Vem retirando agora, Senhor, todo o pensamento contrário à tua palavra, Pai. Nós blindamos a nossa mente agora, Senhor, e declaramos que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Só o Senhor tem poder sobre nós. Em nome de Jesus. E que toda honra, todo louvor e toda adoração sejam dadas a Ti, Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Estou cheia de caderno aqui. Só deixa eu me ajeitar aqui. Quem aqui quer viver o chamado que Deus tem para a sua vida? Amém? Acho que todos nós, né? Nós queremos. E é algo que a gente escuta muito. O senhor pode se sentar, por favor? Que eu acabo olhando para cá e fica... Obrigada. Então, é algo que a gente escuta muito na nossa caminhada cristã, né? Sobre nós vivermos o chamado que Deus tem para a nossa vida. E às vezes parece muito difícil, parece que a gente não consegue viver o chamado de Deus. Né? Eu não sei se vocês concordam, às vezes parece ficar algo empurrando assim. Meu Deus, mas qual que é o meu chamado? O que o Senhor tem para a minha vida? Eu não consigo discernir. É algo que às vezes nos toma os nossos pensamentos, né? Os nossos questionamentos. Mas hoje o Senhor, Ele quer nos revelar a como nós vivemos esse chamado que Deus tem para nós. Amém? Ele quer nos ensinar a maneira correta de nós vivermos aquilo que Ele tem para nós. De nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém, gente? Vocês estão dormindo, eu acho, né? Acho que estão meio na glória ainda, estão voltando ainda do louvor. Amém. Gente, eu sou bem assim, eu preciso de amém, eu preciso de palma, de agitação, senão até eu fico meio desanimado. Então vamos compartilhar aí essa animação, amém?
Aê, galera, muito bom. Glória a Deus. Então, há uma frase que eu quero que vocês lembrem nessa noite. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, quem tiver alguém aí do lado. Fala assim: ai de mim, vem antes do envia-me a mim. Foi mais ou menos, né? A gente vai melhorando aí ao longo da pregação. Amém. Ai de mim, vem antes do envia-me a mim. Vamos abrir comigo Isaías 6, do 1 ao 8. Conseguiu aí? Isaías 6. Eu vou lendo aqui. Quando tiver ali, daí vocês acompanham no telão ou na Bíblia, né? Quem tiver aí. O chamado de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Por último, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Por isso diz aí de novo: ai de mim, vem antes do envia-me a mim. Muito bom. O contexto, primeiro eu vou explicar essa frase, né? O ai de mim simbolizando o arrependimento. Então, o arrependimento vem antes do envia-me a mim. Antes de nós aceitarmos e vivermos o chamado de Deus, nós primeiro temos que, ai de mim, né? O arrependimento. O rei Uzias, a qual esse texto está se referindo aqui, no primeiro versículo, ele foi um rei que começou muito bem. Ele temia o Senhor, ele fazia, né, as ofertas ao Senhor, ele agradava o coração do pai, né? Mas, ao longo do tempo, ele deixou o orgulho dele entrar no coração dele. E chegou um momento em que ele quis fazer uma oferta no lugar santo, que era restrito somente aos sacerdotes. Ele queria entrar naquele lugar para oferecer, queimar incenso. E, enfim, os sacerdotes que estavam ali falaram que não podia, né, que isso o Senhor ia condenar, porque quem entrasse impuro, o Senhor iria matar, né? Porque ali o lugar é um lugar santo, então não há espaço para impureza. E mesmo assim ele quis fazer isso. E o Senhor o tocou com uma lepra, em que ele ficou com lepra até o fim dos seus dias. Isso está descrito aí em 2 Crônicas 26, para vocês não acharem que eu estou mentindo e estou inventando história. Então, ele deixou o orgulho dele, né, tomar conta. E, enfim, chegou um dia em que ele veio a falecer. Pensa o cenário que o povo de Israel estava vivendo nesses dias. O rei deles morreu. Então, era um ambiente de luto, um ambiente de destruição, onde eles não sabiam o que ia acontecer. Quem será que é o rei que vai vir? Quem que vai poder governar o nosso, né, no lugar desse rei? Então, havia um ambiente de destruição, né, um ambiente de luto ali, de tristeza. E a gente vê no próprio versículo 1 que o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ou seja, não havia o rei natural, mas havia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ali presente no meio do povo de Israel, amém? Então eles podiam ver ali que
Isaías podia ver que o Senhor estava governando. Não era mais um rei Uzias, não era mais feito por mãos humanas, mas era o Senhor quem estava governando. E é onde o Senhor o toca, aonde o Senhor envia ele, né, e o chama para profeta. Então, o que isso traz para as nossas vidas? Que em cenários de luto, em cenários de destruição, o Senhor ele chama o seu povo. Que aonde há cenários de infertilidade, aonde há cenários de destruição, o Senhor ele está chamando o seu povo para poder ir e enviar a palavra do Senhor, para ir poder libertar os cativos, para ir poder trazer vida aonde há destruição, amém? E nessa noite o Senhor ele te chama, ele nos chama a irmos nesses lugares de destruição, aonde há luto, aonde há trevas, para que nós possamos levar a luz do Senhor sobre esses lugares. Por isso, se você acredita nisso, se você aceita o chamado de Deus, levante suas mãos e declare: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Eu quero ir nesses lugares, Pai, e levar a Tua luz, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Mas para isso, ai de mim, vem antes do envia-me a mim. Amém? Então, alguns pontos para que nós possamos viver esse chamado de Deus, que eu quero trazer para vocês, né? O caminho das pedras. O primeiro ponto é nós aprendermos a contemplar a Deus. Já falei sobre isso aqui, vou falar de novo muitas e muitas vezes, porque eu acho que isso é algo que a nossa geração ela precisa aprender a desacelerar, a não ser tão ansioso, porque a gente tem muito estímulo, né? Tem muita coisa na nossa visão. Então, a gente precisa atacar esse espírito para que não nos tome. No versículo 1, se vocês forem ver, logo na primeira frase, ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, vamos se focar aí nesse eu vi, na palavra vi. No hebraico, o que isso significa? Contemplar, prestar atenção, perceber, olhar fixamente. Ver de tal maneira que a pessoa possa aprender a conhecer outra pessoa. Ou seja, nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. O que a gente tem contemplado? Será que a gente tem contemplado aí a novela aí que tá rolando, a novela do momento? Que eu nem estou sabendo mais, estou meio desatualizada. Eu sei que está rolando Gênesis 1 aí, né? Não, Gênesis 1 não, Gênesis. Alguém está vendo? Não sei se é bom, gente? Essa pode. O que nós temos contemplado? Será que a gente tem estado mais em frente à tela do celular do que frente à palavra do Senhor? Aquilo que nós contemplamos é aquilo que nós nos tornamos. Por isso, quanto mais tempo nós estivermos conectados, contemplando ao Senhor, mais nós nos tornamos parecidos com Ele, amém? Não tem segredo maior que esse. Nós precisamos estar com Ele para poder ser parecidos com Ele. Os discípulos, eles eram parecidos com Jesus por quê? Eles caminhavam com Jesus. Tanto que as pessoas, elas reconheciam. Quando Pedro foi negar Jesus, eles falavam: não, mas você fala como Ele. Ou seja, ele caminhava tanto com Jesus que a forma dele falar era parecido com Jesus. Então, nós temos que ser assim, nós temos que aprender a contemplar, a olhar fixamente para poder aprender com o Senhor Jesus. Amém? Então, aqui a gente entende que Isaías ele estava contemplando. Ele não estava só por estar na presença de Deus, porque muitas vezes a gente vai: Senhor, muito obrigado por esse dia, mas a mente está assim: não, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que mandar mensagem para o fulano, eu tenho que fazer não sei o que para o ciclano. E aí a nossa mente vai indo, e aí no fim a gente nem contemplou a presença do Senhor. A gente só ficou preocupada naquilo que a gente ia fazer e cumprir um protocolo. Estando ali de joelho, e aí diz amém, Senhor, e tchau, né? E aí nem se tornou parecido com Ele, nem teve a oportunidade de aprender com Ele. Então, Isaías ele nos ensina isso, que ele viu, ele estava contemplando, olhando fixamente. E é assim que nós devemos fazer, amém? Em Lucas 10, 38 a 42, eu já falei dessa passagem aqui, mas é sobre Marta e Maria, né? Que Marta estava preocupada com os afazeres,
de querer preparar tudo para o jantar e tudo mais, e Maria estava aos pés de Jesus contemplando. E Marta vai xingar Jesus e fala: como assim não vai falar nada para Maria? E aí Jesus fala que que Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Então, olha que ensinamento precioso, isso é tão atual nos nossos dias. E eu até falei que no início do casamento eu era bem louca, a louca da limpeza. E aí eu queria ficar toda hora limpando, apavorado, que nem Marta, e não estava, às vezes, contemplando, né, eu passando o tempo, tirando o foco daquilo que deveria ser feito. Então, o estar com Ele é mais importante do que fazer para Ele. A gente precisa aprender isso na nossa geração, que às vezes a gente entra num ativismo tão grande, a nossa agenda ela parece, sei lá, de médico, de tanta coisa que a gente tem para fazer, e não há o tempo ali para Deus. Cadê o tempo de devocional? Né? Cadê o tempo de contemplar a presença do Senhor de uma forma tranquila, de uma forma leve? É claro que, às vezes, né, esses afazeres eles são necessários. Mas o Senhor, Ele nos dá um fardo que é leve e suave se nós nos achegamos à presença dEle. E se nós lançamos sobre Ele as nossas preocupações. Então, por mais que a gente tenha 1 milhão de coisas para fazer, o Senhor faz com que isso se torne leve. Porque aí a gente coloca o Senhor como prioridade. E não as coisas que nós temos que fazer. Amém? Por isso, desacelere. Fala aí pro irmão que está do seu lado mais nervosinho, assim, que fica com o pé assim, balançando. Desacelere. Ih, gente, não tem ninguém nervoso aí, né? Porque nem ouvi desacelere. Amém. Outra coisa que fala no versículo 3, que os anjos serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. O Senhor, Ele nos chama para a santidade. Pode colocar aqui para mim 1 Tessalonicenses 4:7, por favor. Esse é o chamado de Deus para nós. Ele nos chama para sermos santificados. Ele não nos chama a permanecer no pecado. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quando Ele nos chama, nós estamos impuros, mas Ele não quer que nós permaneçamos nesse lugar. Ele nos chama a sermos santos, a sermos santificados assim como Ele é. Amém? Por isso que ao contemplarmos a Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele e nós somos santificados por essa glória. Por isso, se envolva pela santidade do Senhor, assim como os anjos estavam declarando aqui: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. À medida que nós declaramos que Ele é santo, nós vamos nos tornando santos. À medida que nós declaramos a glória dEle, a presença dEle, Ele vai nos enchendo, amém? Porque nós atraímos essa natureza sobre nós. Por isso há tantos louvores em que nós declaramos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, porque nós queremos atrair essa natureza de Deus para nós. Amém? Por isso a importância dos louvores. Claro que eu estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? Mas é importante demais nós louvarmos e estarmos contemplando o Senhor. E quando eles falam Santo, Santo, Santo 3 vezes, a gente sabe que quando a Bíblia ela fala repetidamente, né? Em verdade vos digo. Ou quando repete Santo, 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 isso quer dizer que é algo muito importante, ou que é algo muito intenso. Então aqui está significando que Ele é santíssimo. Ele é 3 vezes santo. Ele é o santo dos santos. Ele é o mais santo de todos. E a gente precisa aprender com Ele. E eu amo falar sobre a santidade dEle, porque sem ela nós não temos como enxergar Deus. Nós não temos como ver a Ele. Que é o que fala lá em Hebreus 12:14, não precisa abrir. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso que a gente possa buscar essa santidade. Nós vivemos corretamente. E não é ser santo somente questão de relação sexual. Não é só isso. É nós sermos santos nas nossas condutas diárias. É nós não mentirmos. É nós estarmos com o coração disposto a obedecer ao Senhor. É nós estarmos com uma atitude de sujeição ao Senhor. Não é somente em relação à sexualidade, que é o que geralmente a gente fala, né, em relação à santidade. É claro que isso é importante, mas nós precisamos sermos santos em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Então, Ele nos chama para sermos santos. 1 Pedro 1,15. E como nós nos tornamos santos? Já falei, né, que é nós contemplando ao Senhor.
Mas uma das formas de nós contemplarmos é através da palavra. João 17:17. Coloca aqui, por favor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a santidade ela vem através da palavra do Senhor, que é verdadeira, que ela é justa, ela nos convence do pecado, da justiça, do juízo, amém? E é através da palavra que nós colocamos luz sobre nós e que nós conseguimos enxergar as nossas impurezas, as nossas falhas e nos arrependermos diante do Senhor. Amém? Aleluia. Queria agora falar sobre os serafins, no versículo 2 de Isaías 6, que fala o seguinte, que cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voava. Qual o significado disso aqui? As 2 asas cobrindo o rosto é porque nós não conseguimos enxergar a face do Senhor, então até os anjos que não têm pecado, eles se cobriam o seu rosto, para não enxergar, tamanha glória do Senhor. E com as outras 2 cobriam os pés, simbolizando a humildade, o quebrantamento diante da presença do Senhor. E com as outras 2 eles voavam, ou seja, eles estavam prontos, à medida que o Senhor os chamasse, eles já estavam preparados para sair voando e em direção àquilo que o Senhor estava falando. Então é assim que nós devemos ser. Nós devemos ser humildes diante da presença do Senhor, mas ao mesmo tempo estarmos prontos para quando o Senhor nos chamar, nós irmos sem medo, amém? Mas preparados, em nome de Jesus. E aí no versículo 4 fala que à medida que eles iam adorando, Santo, Santo é o Senhor, a casa se enchia de fumaça. Eu falei, não sei quem estava no culto que eu preguei domingo de manhã sobre unção. Não sei se tinha alguém presente, a Laurinha, o Eric também, a Kézia, Carol. Tu também? Levantou? Ah, tá. Mas eu falei, eu fiz um link com 3 níveis de unção e eu utilizei o tabernáculo, que tem 3 níveis, que é o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Não vou entrar nisso, eu vou entrar bem rápido só para explicar para vocês. Mas o lugar santíssimo é onde somente o grande sacerdote poderia entrar, que no caso Jesus, foi o grande sumo sacerdote que entrou em nosso lugar para que nós pudéssemos ter acesso ao santíssimo lugar e poder contemplar o Senhor. E então, quando havia ali o grande sacerdote, ele chegava naquele lugar, no lugar santíssimo, ele precisava formar um incenso e uma fumaça deveria ser tão grande, a fumaça deveria ser tão intensa, que a face, o corpo do grande sacerdote não deveria aparecer mais, e somente a fumaça, simbolizando a fumaça da glória. Ou seja, quando a glória de Deus ela é tão intensa nas nossas vidas, quando a nossa entrega ela é tão intensa, que a fumaça da glória nos toma por completo, e aí já não importa mais o que a gente é, não importa mais as nossas vontades, os nossos gostos, importa nós irmos em direção àquilo que o Senhor tem para nós, e é em direção àquilo de nós contemplarmos a glória do Senhor, amém? Então, quando ele fala aqui que a casa se enchia de fumaça, é quando já havia ali uma entrega tão grande que já não se via mais os anjos, já não se via mais as pessoas, se via somente a glória do Senhor. Amém? E é nesse nível que o Senhor ele quer nos levar, nesse nível de entrega, nesse nível de busca ao Senhor, nesse nível de contemplação e nesse nível de glória do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia! Aí, vocês estão pegando jeito, galera. Vamos lá. Segundo ponto. Ai de mim. É preciso se arrepender. Amém? Lá no versículo 5 que nós temos isso sobre o ai de mim. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Salmo 51, 17 fala que o Senhor ele não resiste a um coração quebrantado. Ou seja, nós precisamos desse coração. Se nós queremos viver o chamado de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos desenvolver um coração quebrantado. Nós precisamos desenvolver arrependimento, que o Marcelo falou, sábado passado. Mas eu vou entrar um pouquinho aqui nisso também, porque eu creio que é isso que o Senhor tem para essa estação, para o Flame, amém?
esse nível de arrependimento, esse entendimento de que nós necessitamos da glória do Senhor, de que nós necessitamos da presença dEle e que sem Ele nós não somos nada, que nós somos pó sem Ele. Amém? Por isso, esse é o tempo que o Senhor está nos levando ao nível de arrependimento. E quando o profeta Isaías fala, ai de mim, né? Esse ai remete a juízo, a condenação. Há um exemplo lá em 1 Coríntios 9,16, não precisa abrir, mas é uma frase, né, que fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, é um desespero em que se sabe que se não fizer isso, há condenação, há juízo. Então, é como se fosse um temor que nos invadisse, quando o profeta Isaías diz, ai de mim. E é essa consciência que o Senhor quer nos levar. De nós entendermos, ai de mim, que sem a presença do Senhor nós somos condenados, nós somos fadados à morte, mas que com a presença dEle nós temos vida. E Ele nos enche, amém? O arrependimento, ele é diferente de remorso. O remorso é o que nós temos aí pelo mundo, né? A pessoa trai e daí fica se remoendo a vida inteira, né? Não consegue ir para frente porque tomou aquela decisão errada. E fica sempre preso naquele ciclo. Esse é o remorso. É a pessoa dizer, pedir perdão, mas ficar remoendo aquilo e não deixar para trás. O arrependimento não, é nós nos colocarmos diante de Deus, nós confessarmos os nossos pecados, os nossos erros, e bola para frente, e a gente toma atitudes novas. Não é a gente ficar preso no passado, não é a gente ficar preso nos nossos erros. O que passou, né? O Senhor, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento quando nós nos arrependemos. Então, o arrependimento é mudança de vida. É nós entendermos que nós erramos, que nós pecamos, mas é se reconhecer diante do Senhor e mudar a nossa atitude diante daquela situação. E quem nos convence é o Espírito Santo. João 16:8. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é da nossa mente humana, né, carnal. Não, é o Espírito Santo em nós que Ele vai nos conduzir aquilo que nós estamos pecando, aquilo que nós estamos falhando, para que haja um arrependimento genuíno. O Espírito Santo, Ele ora, né, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra nos ensina isso. Então, quando nós deixamos Ele conduzir, o Espírito Santo em nós nos gera esses gemidos inexprimíveis, esse arrependimento genuíno diante da presença do Senhor. E o arrependimento, ele deve ser feito de tempos em tempos. A gente está toda hora pecando, a gente está toda hora, né, caindo, e a gente precisa estar constantemente se examinando. E a gente tem aí o exemplo de Davi, que fazia isso melhor do que ninguém, né? Tantos salmos que Davi fala sobre nós, sobre o Senhor criar nele um coração puro, sobre ser sondado, sobre ser esquadrinhado. E é esse coração que nós devemos desenvolver, um coração arrependido diante do Senhor. Amém? Cri, cri. O Eden que faz o barulho de grilo, muito engraçado. Amém. Então, o que você precisa se arrepender hoje? Comece a pensar aquilo que você tem colocado, né, embaixo do tapete, que não tem coragem de falar com o Senhor, mas você sabe aquilo que precisa ser confessado diante dEle. Se nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Por isso, o que você tem que colocar diante do Senhor? O que você tem que se arrepender? Ele nos chama a nos arrependermos nessa noite, a reconhecermos a nossa pecaminosidade, a reconhecermos a nossa natureza, para que o envio de Deus seja sobre nós, para que nós possamos viver o chamado de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Por isso, se arrependa nessa noite. Ele nos chama ao arrependimento. Isaías, ele percebeu a sua imundície, e não só a dele, mas também a da sua nação. Ele falou aqui: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, às vezes o nosso arrependimento é tão grande, é tão genuíno, que o Espírito Santo, ele nos leva a nos arrependermos também pela nossa nação.
Amém? O Senhor, Ele quer nos levar a esse nível de arrependimento. De nós entendermos que o que nós vivemos na nossa nação também é culpa nossa. Também é preciso nós nos ajoelharmos diante do Senhor. Também é preciso nós confessarmos. A gente tem aí o pecado aí do jeitinho brasileiro, que eu já preguei aqui também. Né? A gente fica com essa mania de querer fazer as coisas de um jeito meio certo, assim. Como se meio certo fosse certo, né? Então, em pequenas coisas, o Senhor, Ele nos chama a se arrepender. E como nós fazemos isso? Nos colocando à luz da palavra. Filipenses 4, 8, 9. Vamos ler lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o seu... Travou? O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então é isso que nós devemos pensar, é isso que nós devemos nos submeter a tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro. E não ficar nos remoendo, mas nos arrependendo. Pensei coisas erradas, mas me arrependi e agora eu vou pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro. Amém? Amém, gente? Tô parecendo aquelas professoras que fica pedindo para os alunos repetir 10 vezes a mesma coisa. Mas amém, é assim que vocês ficam acordados. Que eu já vi gente bocejando aí. Então, o avivamento, ele não vem sem arrependimento. A gente fala tanto de arrependimento, de avivamento. O Senhor vai vir, né? O avivamento vai chegar. Mas aí a gente fica só naquela euforia, naquele fogo, né? De que, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Mas nós não tivemos um momento de arrependimento. E é isso que o Senhor está nos chamando nessa noite. Nos arrependermos. Não é um assunto muito fácil, porque mexe com a nossa carne, mexe com a nossa carnalidade. A gente tem que se render e mudar de vida. Mas é isso que o Senhor tem para nós nesse tempo, para que o avivamento do Senhor venha sobre nós. Porque não há avivamento sem arrependimento. Aleluia. Por isso, ai de mim, vem antes do eis-me aqui. Amém? Terceiro ponto. O Senhor, que eu já falei um pouco sobre isso, o Senhor perdoa quando nos arrependemos, mas é preciso mudança. Versículos 6 e 7. O que acontece? Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. A gente pode simbolizar aqui como a brasa viva sendo o sangue de Jesus sobre nós, amém? Então, a gente se arrependeu, a gente se colocou diante do Senhor. E a iniquidade nos é tirada. O Senhor, Ele vem com brasas vivas nos nossos lábios e nos purifica. Amém? O sangue de Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. E a gente tem lá, quando Jesus perdoa o pecado da prostituta, que as pessoas queriam jogar pedra nela, Ele diz: está perdoada, vá e não peques mais. Está escrito lá em João 8:11. Ou seja, você está perdoada, mas você não vai permanecer nesse erro. Você vai e vai mudar de vida. Esse é o arrependimento. Amém? Então é hora de nós mudarmos a nossa atitude. Nos renovar, nos transformar. Transformar a nossa mente. Romanos 12:1-3 fala sobre isso. Não é o Senhor que vai renovar. É nós termos essa atitude de sermos renovados e transformados. E a gente tem muito essa atitude, né, de nós colocarmos: não, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer. Mas há coisas que cabem a nós. Há coisas que cabem a nós dobrar o nosso joelho, há coisas que cabem a nós irmos atrás e fazer. Amém? Nós também precisamos agir. Então, alguns exemplos. Eu quero ir para as nações, mas não está estudando a língua que o Senhor vai te levar, a nação que o Senhor vai te levar. Quer parar de beber, mas não busca ajuda. Quer emagrecer, daí fica orando: Senhor, que esse alimento não me faça mal, que esse alimento não me engorde. Meu Deus, gente, a gente tem que fazer jejum, né?
tem que fechar a boca, tem que lutar para poder emagrecer. Apesar de que eu já vi aí que teve gente que orou para emagrecer e a mulher emagreceu. Queria eu essa unção, né? Mas não é isso que o Senhor está me pedindo. O Edwin, ele queria, né? Então, quais são as atitudes que você tem que tomar? Quais são as promessas que o Senhor tem para a sua vida e, diante dessas promessas, quais as atitudes que você tem que tomar? Será que é ler um livro? Será que é ler mais a Bíblia? Será que é estar jejuando mais, orando mais? Será que é aprendendo uma nova língua? O que o Senhor tem para você? Às vezes o Senhor te chama para ter um negócio. E daí você fica esperando, mas não estuda sobre negócios, não estuda sobre finanças. E daí quando o Senhor te chamar, você vai dizer, Senhor, eu não sei, o que eu faço? Né? Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Amém? A gente vê isso em Isaías. Ele falou com o Senhor e assim que o Senhor o chamou, ele foi. Nos versículos seguintes vai ser mostrado isso, né? Que o Senhor ele fala para ele, vai e diz a este povo. Daí Isaías vai lá e faz aquilo que o Senhor mandou. Ele toma uma atitude. Amém? Último ponto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aceitando o chamado de Deus. No versículo 8, que a gente vai desmembrar. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, a gente entende aqui que o arrependimento e a santificação nos torna sensíveis à voz do Senhor. Porque ele conseguiu ouvir o Senhor falando, né? Quem que eu vou enviar? A quem enviarei? Quem irá por nós? Então ele, arrependido, ele prostrado diante do Senhor, contemplando a glória do Senhor, né? Estando com a sua alma quieta, em silêncio, ele conseguiu ouvir a voz do Senhor o chamando. E ele pôde dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? E Isaías, ele não diz aqui estou, porque o aqui estou, ele indica a localização. Eu estou aqui em cima do púlpito. Mas quando ele diz eis-me aqui, ele está falando a respeito da sua disposição. Ele está dizendo, eu estou disponível a ti, Senhor. Eu estou disponível, eis-me aqui, pode enviar a mim. E grandes homens de Deus, a gente pode ver aí na Bíblia, que também tiveram essa resposta diante do Senhor, se mostraram arrependidos e disponíveis diante do Senhor. A gente tem o exemplo de Moisés na sarça ardente, em Êxodo 3:4. A gente tem também Abraão, logo depois que ele foi fazer o sacrifício do seu filho Isaque, o anjo, né, o chama e ele fala, eis-me aqui, está lá em Gênesis 22:11. E essa passagem, inclusive, fala muito comigo, né? Abrindo um parênteses, porque foi logo depois da entrega dele, logo depois que Abraão foi sacrificar o seu filho, que o Senhor o chamou. Então, o Senhor provou o coração dele, né? Ele teve a atitude de mudança, teve a atitude de obediência. E aí o Senhor o chamou e ele falou, eis-me aqui prontamente. Porque ele havia um coração contemplando a presença do Senhor. E é assim que nós devemos ser, amém? E nós não precisamos ser o bambambam para sermos chamados por Deus. O Senhor, ele chama aqueles que não são, ele chama nós pecadores. Isaías, ele reconheceu que era pecador. Nós somos pecadores, todos nós necessitamos da graça do Senhor. Mas o Senhor, ele nos chama, ele nos comissiona para nos purificar e para nós irmos a lugares de destruição para levar a luz dele, a palavra dele, a libertação dele. Amém? Aleluia. E o envia-me a mim, não só estou disponível, como estou pronto para ser enviado para onde o Senhor me chamar. Então, quando ele diz, eis-me aqui, ele está dizendo, eu estou disponível. Mas quando ele diz, envia-me a mim, Senhor,
Envia-me aonde o Senhor quiser, eu estou pronto. Aonde o Senhor quiser, eu vou. Se o Senhor quiser me chamar hoje para ir lá, sei lá, para a África, eu vou. Se o Senhor me chamar hoje para ir ali na esquina conversar com o fulano, eu vou. É isso que o Senhor quer nos chamar nessa noite. Que nós tenhamos um coração arrependido, disposto. E que nós possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso declare isso se você sente no seu espírito. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós queremos ter um coração disposto diante da Tua presença. Um coração disponível, arrependido diante de Ti, Pai. Para que nós possamos ser enviados para onde o Senhor quiser, Pai. Para que a gente não fique preocupado com a nossa reputação. Para que a gente não fique preocupado o que vão pensar. Ou será que eu tenho que ir para lá? Será que fulano vai aceitar? Não, mas para que nós possamos ir sem reservas, com entrega, Senhor. Assim como Isaías, ele não ficou refletindo: será que eu vou, será que eu não vou? Não, ele simplesmente foi. Ele foi disponível. E nós somos a geração de jovens que somos fortes. E nós temos essa autoridade sobre nós. Nós temos isso em nós, que nós somos mais impulsivos mesmo. Mas é isso que o Senhor nos chama, para nós termos um coração disposto. Para que o Senhor chamar, a gente vá. A gente vá sem vergonha, sem medo. A gente simplesmente vá e seja enviado por Ele. Aleluia! Aleluia! Por isso você está disposto a sacrificar as suas vontades. Ele te faz essa pergunta nessa noite. Para nós sermos enviados por Deus, para nós sermos chamados por Ele, nós precisamos nos entregar, nós precisamos contemplar a glória dEle. Chorialalabasteriabastou. E algo que o Senhor me falou também enquanto eu preparava essa palavra é que às vezes há um desequilíbrio nas nossas vidas, em que às vezes nós ficamos tanto no eis-me aqui, querendo ser enviado, e a gente não tem um arrependimento. A gente esquece um pouco desse lado, né? Que é a linha que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas há pessoas que ficam tão imersas no arrependimento, no ai de mim, de que eu sou pecador, de que eu sou falho, e fica preso nesse ciclo. E às vezes o Senhor está te chamando, e você não está conseguindo ir, porque você está preso na sua condição humana. Mas o Senhor, ele te fala que é o poder dele que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não é por você, não é pelo seu nome, mas é para que o poder dele se manifeste através de você. Então, o Senhor, ele nos chama a nos arrependermos, mas nós prontamente irmos para o eis-me aqui. Não é para nós ficarmos presos, né, em um lugar ou outro. É para nós termos esse equilíbrio de saber discernir o momento que nós devemos nos arrepender e o momento que nós devemos ser enviados e tomar atitudes de envio. Por isso, não permaneça, não fique preso na sua condição humana. O Senhor, ele nos santifica. O Senhor, ele nos torna dignos de estar na sua presença. O Senhor Jesus, ele morreu por nós naquela cruz para que nós pudéssemos estar no santíssimo lugar, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, aos segredos do Pai. O Senhor Jesus, ele morreu por nós, nos deixando o presente mais precioso, que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que vai começar a te dizer quando esses pensamentos, eles não são vindos do Senhor, que não são para gerar arrependimento, mas para ficar preso, né, em um lugar. É o Senhor que vai te ensinar. Por isso, não dê ouvido a essas vozes dizendo que você não vai conseguir, dizendo que é impossível de você viver aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor, ele te chama nessa noite. Toda vez que eu vou pregar, e eu até compartilhei isso no meu Instagram, mas sempre vem setas dizendo que é para chamar outra pessoa, porque não vai dar tempo, porque eu não vou conseguir pregar, porque o Espírito Santo não vai se mover. E começa a vir várias setas. E se eu deixo esses pensamentos me dominarem, eu vou ficar triste, eu vou ficar frustrada
e eu vou deixar outra pessoa pregar no meu lugar e eu não vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Como eu já fiz isso uma vez. E eu fui muito constrangida pelo Senhor. Mas, se nós conseguimos captar esses pensamentos e nós conseguimos denunciar eles, bloquear eles, responder a esses pensamentos com a palavra do Senhor, nós temos vida. E o Senhor nos usa, a plenitude dele vem sobre nós e nós vivemos o chamado que o Senhor tem para nós. Por isso, que vozes você tem ouvido? Você tem dado ouvido a esses pensamentos dizendo que você é incapaz, dizendo que você não é igual fulano? A Natália está aqui no púlpito porque ela é toda certinha. Não é assim. Todos nós necessitamos da graça do Senhor. Não dê ouvidos a essas vozes, porque o Senhor está chamando você nessa noite. Qual a voz que você tem escutado? Se arrependa diante do Senhor. Reconheça esses pensamentos e coloque esses pensamentos à luz da palavra dele. Comece a dizer: é o poder dele que se aperfeiçoa na minha fraqueza. É o Senhor que está me chamando, é Ele que vai me capacitar. Não é pela minha força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é por nós. A gente não está aqui por nós mesmos. É o Senhor que está nos capacitando. Amém? Amém? Portanto, que você entenda isso nessa noite. O ai de mim vem antes do eis-me aqui. A gente vai ter 2 momentos durante o apelo em que nós teremos um momento de arrependimento, de nós dizermos ai de mim, e nós vamos ter um momento de nós dizermos eis-me aqui. Porque há pessoas que estão presas no eis-me aqui, querendo somente ser enviadas e não estão se arrependendo. E há pessoas que só estão no arrependimento e não estão com coragem de serem enviadas e dizer eis-me aqui. Porque estão presas na sua condição humana. Esse é o apelo que o Senhor nos faz essa noite. Portanto, para trazer a conclusão aqui, a gente percebeu que para nós vivermos o chamado de Deus, nós precisamos contemplar a santidade dele, desacelerar, dizer chill para o celular, para ele ficar quietinho, para o WhatsApp ali que fica nos incomodando, para que nós possamos aprender dele. Quando nós estamos contemplando a presença do Senhor, a nossa alma ela se aquieta e nós conseguimos aprender do Senhor e nós nos misturamos com ele. É onde nós nos tornamos parecidos com Jesus, amém? O segundo ponto é o ai de mim, nós nos arrependermos e reconhecermos a nossa natureza, confessar os nossos pecados, mas entender que ele é fiel e justo para nos perdoar e que ele nos lava, amém? E que o arrependimento ele precisa de mudança de atitude, não é nós permanecermos no erro, não é remorso de ficar ali no passado, mas é nós irmos seguindo em frente, prosseguindo para o alvo que é Cristo. E por fim, e pelo amor de Deus, você que se levante e seja aí animado, junta toda a força que tem aí dentro de você. O eis-me aqui, que é o envia-me a mim. É a mudança que o Senhor deseja para nós essa noite. O Senhor, Ele nos chama. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos irão falar isso nessa noite? Quantos irão dizer, eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sou homem de lábios impuros, mas o Senhor me purifica, o Senhor me santifica. Ai de nós, Senhor, mas eis-nos aqui, envia-nos a nós, porque as nações são nossas. Feche os teus olhos, se levante nesse momento. As nações estão à nossa espera. As pessoas estão perdidas na rua, clamando para que o Evangelho de Deus seja pregado. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas eu quero ser esse trabalhador, Senhor.
Que todos aqui desejem ser esses trabalhadores, os que serão enviados por Ti, Jesus. Chore ele alabastor, ele xeriabastor. Ore candele alabaxere abaste. Chore ele alabaxere alabastor. Mas antes de nós sermos enviados, nós precisamos dizer: ai de mim. Ai de mim, Senhor. Ai de nós, Senhor, porque somos homens de lábios impuros. Porque temos pecado contra Ti. Chore, candele, barabaste. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa vontade acima da Tua. Nos perdoa, Senhor. Chore, alabaxele, alabastori, alabaste. Gera, Espírito Santo, esse arrependimento em nós. A Tua palavra nos fala que Tu, Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, vem gerando esse arrependimento em nós nessa noite. Ai de nós, Senhor. Nos faz reconhecer a nossa condição humana, Pai. Nos faz reconhecer que sem a Tua presença nós somos pó. Nós somos pó. Chore, ele alabaxere abastou. Chore, ele alabaxere abastor e ele alabaste. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O arrependimento não é só a gente chorar diante da presença do Senhor. É nós termos uma posição de quebrantamento e de mudança de atitude. Por isso, nesse momento, nós iremos nos arrepender diante do Senhor. E eu te peço que você se ajoelhe nesse momento e reconheça a sua natureza diante do Senhor. Que a gente possa reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Ai de nós, Senhor. Nos faz enxergar, Pai. Nos faz enxergar, Espírito Santo, a nossa natureza caída. Nos faz enxergar que nós somos pó. E gera um arrependimento, Espírito Santo. Nos conduz nesse arrependimento. Enquanto a canção estiver sendo entoada, que você possa ter esse momento de refletir diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados diante dele. Você sabe, o Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele quem vai te mostrar aquilo que precisa ser perdoado. Em nome de Jesus. O Senhor sentado no alto e sublime trono. E a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés.
cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Que toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os seus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a tua glória, se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra, toda a casa, que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores. Toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós nos arrependemos diante de Ti, Pai. E o Senhor nos perdoa, Pai. O Senhor nos lava, o Senhor nos purifica. O Senhor nos purifica, Senhor. Nós decidimos mudar a nossa vida, Pai. Nós nos sondamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. E nos arrependemos genuinamente, Senhor. Em nome de Jesus. Eu tenho um convite para fazer para você que entrou aqui pela primeira vez, ou que já veio outras vezes, mas ainda não aceitou Jesus. E você entende que você precisa do amor do Senhor Jesus. Ele morreu por nós para nos perdoar de todo o pecado. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos ter uma vida de relacionamento com o Pai. Esse é o convite que Ele te faz nessa noite. E se você entendeu que você quer ser enviado a pregar o Evangelho aonde há luz,
Você entendeu que sem a presença dEle você é pó e você não é nada sem Ele. Eu te peço que levante a sua mão agora e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entendi que eu preciso de Ti. Eu entendi que eu preciso da Tua presença. Senhor, ai de mim. Eu reconheço que sou pecador, que sou falho. Mas eu aceito o Teu sacrifício naquela cruz. Porque você morreu por mim, para que os meus pecados fossem perdoados. Por isso eu te peço, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Entra no meu coração. Faz uma nova história. E me guia, Senhor, a cumprir o Teu chamado, a viver o que Tu tens para mim. Eu te aceito, Jesus. E eu aceito receber o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Pai, aqui estão essas vidas que Te aceitaram agora. Há festas nos céus. Há festas nos céus quando um pecador se arrepende. O Senhor Jesus veio para que você pudesse se arrepender, para que nós pudéssemos nos arrepender e termos um relacionamento com Ele. Por isso, Jesus, eu oro para que essas vidas nunca se percam, que elas permaneçam em Ti, Pai. Que elas permaneçam, Senhor, reconhecendo a Sua natureza, Pai, mas entendendo que o Senhor as chama de filhas, de filhos, Pai. Que o Senhor os limpa, Pai, os purifica, Senhor, os santifica para viver o chamado que o Senhor tem para eles, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que eles permaneçam firmes até o fim dos dias, Pai. Até o Senhor Jesus voltar, para que eles possam estar conosco na glória, declarando a Ti: Santo, Santo é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Agora que nós já nos arrependemos, eu quero fazer um convite. Se você se viu muito preso no ai de mim, muito preso na sua pecaminosidade e preso nos pensamentos de que você não é capaz, de que você não é digno, mas hoje você entendeu que quer mudar isso e você quer ser enviado por Deus, eu te peço para vir até aqui à frente com um distanciamento, que os líderes vão orar. Se coloque diante da presença do Senhor. Nós iremos cantar novamente a música Equibalo. E como eu falei, a palavra Equibalo significa o Senhor nos enviando com força. Ele quer nos enviar com força nessa noite. Porque o Senhor Jesus, Ele está voltando e Ele está querendo comissionar um exército. O exército da última geração, os guerreiros da última geração. E eu quero ser um desses. Se você quer ser um desses, levante as suas mãos e declare: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor te enche de ousadia. O Senhor te enche de autoridade nessa noite. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Equibalo,
a timidez, não há mais tempo para ficarmos preocupados com a nossa reputação. É hora de nos entregarmos, é hora de não pensar mais as consequências e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me. Tabernacular entre os seus, ele veio. Tabernacular entre os seus, ele veio. Tabernacular entre os seus. E ele veio. Tabernacular entre os seus, ele veio. Tabernacular entre os seus, ele veio. Tabernacular entre os seus. Há mais pessoas para vir aqui na frente. Mas você não está vindo por timidez e vergonha. Eu declaro caída toda a timidez agora em nome de Jesus. Eu denuncio o espírito de timidez e eu declaro a ousadia sobre ti agora, a ousadia do Espírito Santo. Não fica pensando, só vem. Se você quer a ousadia dele, se você quer ser enviado por ele, vem até aqui na frente, que nós iremos orar por você. Há algo que o Senhor quer fazer nessa noite e Ele já está fazendo. Ele está chamando o seu exército. Os trabalhadores da terceira onda. Os trabalhadores, nós estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores. Ei, que valor. Ei, que valor. Ei, que valor. Lararará. Ei, que valor. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Que valor. Que valor. Qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som, qual é o som? E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro
batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu sonho. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o meu sonho. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E ele veio tabernacular entre os seus. Flui liberdade, flui liberdade. Espírito Santo. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. Te desejamos, te esperamos, te desejamos, te esperamos, te desejamos. Te desejamos, te esperamos, te desejamos, te esperamos, te desejamos. Equibalou, equibalou, equibalou. Equibalou. O Senhor é poderoso. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra é cheia da sua glória. Toda a terra é cheia da sua glória. Maranata, hora vem. Declare isso. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora
os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? 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 É o som dos trabalhadores, é o som do exército do Senhor. Hey! Dizendo: eis-me aqui. Qual é o som? Quando Deus desce na terra, Qual é o som? E esse do carpinteiro, do carpinteiro bateu na porta. e esse é o som. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro. Do lado de dentro. Santo. E esse é meu som. Do lado de dentro. Nós abrimos a porta, nós nos arrependemos, nós dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, nos usa, nos usa. Oh, Niabaxê, pra onde o Senhor quiser, nos usa, nos envia, nos envia. Oh! Não dá vontade de parar. E há quem diga que balada é melhor do que isso aqui, hein? Prefiro muito mais estar embriagada pelo Espírito Santo, amém? É a melhor coisa. A presença dele é maravilhosa, porque ela nos traz paz, nos traz alegria. Aleluia, 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 aleluia. Aplauda ao Senhor, aleluia. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Oh, me abaixei. A gente vai continuar com louvor aqui, mas você que precisa ir embora, senão o Thiago puxa minha orelha que eu passei do horário. Já passei, né? Mas é o Espírito Santo que conduz, amém? Levante as suas mãos para cá e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Deus é bom. Estenda sua mão para cá. Antes, se você fez a oração aceitando Jesus, temos boas-vindas, está lá, Amanda. Se puder dar o seu nome, seu telefone, para a gente poder estar em contato com você. Amém? Vão na paz de Deus, que o amor de Deus, a graça, a unção e a consolação do Espírito Santo sejam convosco até que Ele venha. Amém? Vão na paz, que tenham aí um domingo abençoado aqui na presença do Senhor. A gente tem culto às 10 e às 19 horas. E quarta-feira a gente vai ter uma presença especial da pastora Selen, de Jaraguá do Sul. Ela vai estar falando sobre o livro dela, Comer, Orar e Jejuar. É um livro muito bom. Ela foi a minha primeira líder dos teens. Então é uma honra muito grande poder ter ela aqui. Ela é muito sábia, algo muito poderoso da parte de Deus que ela tem para nós, amém? Ela é uma nutricionista e ela criou um livro que é um jejum com devocional de 40 dias. É algo muito precioso e ela vai estar aqui nessa quarta-feira. Portanto, não deixe de participar, amém? Deus abençoe! Bora! Uhul! Bater até você abrir, e nós vamos